Bom dia, querido ouvinte, você que nos ouve pelas redes sociais, que está assistindo à EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Estamos nesse trimestre estudando a carta aos Hebreus e hoje vamos estudar a segunda lição dessa revista, cujo título é A Centralidade da Obra de Jesus Cristo. O texto base desta lição se encontra no capítulo 2 de Hebreus, versículo 9, que nos diz o seguinte: Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça provasse a morte por todos. O objetivo desta lição, queridos irmãos, é nos mostrar que através da obra de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos um sentimento de pertencimento, ou seja, nós temos aquele sentimento de que fazemos parte da obra de Jesus Cristo, que foi por nós que ele nos morreu, nos dando objetivo e significado. E com isso nós combatemos assim o medo da morte, algo tão terrível para as nossas vidas, porque sabemos que através da obra de Jesus Cristo nós teremos sim vida eterna junto com ele na casa do Pai. Na primeira lição que foi estudada aqui da carta de Hebreus, referente ao capítulo 1, podemos ver que, conforme o autor nos mostra, o acontecimento de Jesus Cristo na humanidade, na história da humanidade, não foi meramente um acontecimento histórico, foi sim parte do plano de Deus para a redenção do ser humano, para que o ser humano pudesse ter acesso novamente ao Pai, a Ele, a Deus, o Pai. E por causa disso, nós devemos estar atentos às questões espirituais e não deixar que questões humanas, questões do dia a dia, nos façam perder essa visão espiritual. E é com isto em mente que nós começamos a primeira parte desta lição, ou seja, estarmos atentos às questões espirituais. O capítulo 2 de Hebreus, no primeiro versículo, ele nos diz o seguinte: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Nós vivemos dias conturbados, nós temos tarefas em nossas vidas diárias, durante a semana é o corre-corre do trabalho, das coisas de casa, dos estudos, da faculdade, do colégio, enfim. A nossa vida é cercada de muitas tarefas e muitos afazeres. E é muito normal que com essas tarefas, com essa sobrecarga de trabalho que às vezes nós temos, apareçam os problemas. Sejam eles os problemas físicos, os problemas de saúde, os problemas econômicos que muitas vezes nos atingem, ou os problemas de saúde que acontece conosco. E assim nós tendemos a esquecer da nossa fé. E assim nós tendemos a nos esquecer de que nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E é justamente isso aqui que o autor está nos trazendo. Que nós, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das tarefas, das nossas obrigações, das pressões que nós sofremos, nós devemos estar sempre atentos a essas questões espirituais que nos acontecem, às quais nós estamos inseridos e muitas vezes nem percebemos, nem nos damos conta de que estamos ali no meio dessa batalha. É isso que essa primeira parte, que o autor dessa revista, dessa lição, nos está trazendo. Este era um problema que os crentes daquela época, da época em que essa carta foi escrita, já estavam vivendo. E isso é muito perigoso para a vida do crente, pois ela, como o autor aqui da revista pode nos diz, ele fala: ademais, a falta de atenção às coisas espirituais pode gerar frieza e incredulidade em nossa família, trazendo grandes prejuízos para nós e para os nossos filhos, e não só para a nossa família,
para nós, né? E como nós fazemos parte de uma grande família, nós vamos acabar levando esses problemas para os demais da nossa casa, seja a nossa casa de sangue, ou seja, a nossa família, esposa, filhos, marido, enfim, ou seja, a nossa família, igreja, irmãos, membros espirituais desse corpo ao qual nós fazemos parte. Então temos que estar sempre atentos, porque estamos em meio a uma batalha espiritual e devemos sim clamar a Deus que nos ajude a ter essa compreensão para que possamos saber como enfrentar essas dificuldades e esses problemas. E é interessante também que, apesar do autor nos trazer essa preocupação que devemos estar atentos às questões espirituais, devemos estar atentos ao perigo de negligenciarmos a nossa fé em Jesus Cristo, ele também nos mostra a importância de Jesus Cristo na nossa vida, a importância de Jesus Cristo como plano de Deus para a salvação do ser humano. A humanidade, ela teve o primeiro pacto dado por Deus, que foi a lei mosaica, para que assim eles pudessem se redimir e assim pudessem estar diante de Deus, pudessem ter acesso a Deus através de sacerdotes, através de sacrifícios e assim fazer expiação, ou seja, assim terem um meio de pagarem pelos seus pecados cometidos. Mas nós vemos ao longo da história que isso não funcionou, que isso não funciona, porque ele acaba de pagar o preço pelo seu pecado, mas não há o amor, não há o arrependimento, e ali na frente ele está cometendo o mesmo erro de sempre. E aí nós chegamos ao ponto central da graça, da maravilha, da alegria e do amor de Deus, porque ele deu seu Filho para que estivesse aqui nessa terra, para que morresse por nós. É interessante, eu sempre penso nisso e falo nisso, que de todas as religiões que existem no mundo, a única religião em que a divindade vai atrás de sua criação é o cristianismo. Normalmente, em toda a religião, o ser humano é que é obrigado a pagar, a buscar a divindade, pagar por favores, pagar pelos seus erros, e no cristianismo é o contrário. Foi Cristo que veio a esse mundo. Foi Cristo que veio estar aqui para nos mostrar da possibilidade que nós temos de estar de novo junto ao Pai através de sua figura, através dele. Ou seja, foi Deus que foi atrás de sua criação e não o contrário. Não foi a criação que foi atrás de Deus, o movimento partiu de Deus. E o autor aqui da revista nos coloca de forma muito interessante o seguinte: os judeus acreditavam que a lei havia sido dada por Deus a Moisés por intermédio de anjos, mas o autor da carta de Hebreus sustenta que o próprio Cristo, a palavra encarnada, nos visitou e viveu como nós. Cristo é o único Deus perfeito que pode ter empatia pelo ser humano, pois enfrentou todos os desafios e as adversidades dos seres humanos, sendo aperfeiçoado nesse sentido através do sofrimento. É muito interessante isso, irmãos. Muitas vezes nós achamos difícil viver, nós achamos que é uma utopia sermos seres humanos com um amor no coração, que é muito difícil seguir as ordens, seguir o caminho, seguir o exemplo de Cristo. Mas Cristo nos deu o exemplo. Como ser humano, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos e nos mostrou que é possível sim vivermos segundo o amor de Deus, segundo aquilo que Deus espera e nos projetou para viver. Assim, que nós temos a imagem e semelhança de Deus e que por termos essa imagem e semelhança de Deus, nós podemos viver refletindo esse amor de Deus para a humanidade. E Cristo foi a imagem perfeita de Deus. Ele nos mostrou que é possível. E através também de Jesus Cristo é que nós sentimos esse sentimento de pertencimento. Veja bem, Deus saiu do seu trono,
Ou seja, Jesus, como Deus, abdicou de sua glória, abdicou de sua divindade, desceu até essa terra, passou por problemas, sofrimentos, fome, frio, foi rejeitado, mas por que ele fez isso tudo? Ele fez por amor a mim e por amor a você. Que sentimento melhor do que esse? Às vezes a sociedade nos rejeita, às vezes os amigos se afastam de nós, às vezes a própria família, a própria nossa família pode até, em alguns casos, nos abandonar diante das dificuldades. Mas Jesus não. Ele passou por tudo isso há 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos ter esse sentimento de um Deus que me ama, de um Deus que me acha especial diante dele, de um Deus que me quer junto a ele. E assim eu tenho esse sentimento tão glorioso, tão especial de pertencimento a esse Deus maravilhoso. Algo que antes de Jesus Cristo eu não tinha. Eu não pertencia. Eu era marginalizado segundo a lei, eu era marginalizado segundo a religião estatal daquela época. Isso porque a lei só tinha na prática ela só tinha esse motivo, só tinha essa coisa prática de me mostrar que eu sou um pecador e de que afastado eu estou de Deus. Mas Jesus Cristo não. Ele abriu o caminho, ele rompeu com isso, com essa realidade tão cruel para o ser humano. E hoje, através de Jesus Cristo, eu tenho acesso a Deus e eu pertenço a Deus como filho, porque um dia aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E uma verdade, um fato verdadeiro que eu tenho em relação ao sentimento de pertencimento é que, se eu pertenço a Deus, eu tenho um lar. Então, eu não vou morrer. Posso morrer, sim, fisicamente, esse corpo aqui corrupto, é corruptível, a matéria não se sustenta, então um dia esse corpo irá perecer, né? Mas o fato é que a minha alma, o meu espírito, os meus sentimentos, eles não morrerão. Eles estarão junto de Deus na casa do Pai. Isso porque eu pertenço a Ele. Então eu não tenho medo da morte. Posso ter aqueles momentos de angústia por ficar doente, posso orar ao Pai às vezes pedindo alguma cura física, mas o fato é que em última instância eu não tenho medo da morte, eu não devo ter medo da morte, porque o meu objetivo final não é estar aqui nesse mundo. O meu objetivo final é estar na casa do Pai, com o Pai, após a vida aqui nesse mundo. Nós aprendemos nessa lição que nós temos que estar atentos sim às realidades espirituais que estão ao nosso redor, que nós estamos vivendo uma batalha constante entre as forças do bem e do mal, né? Entre as forças de Deus e as forças satânicas que militam contra nós. Nós aprendemos também que Jesus Cristo, ele abdicou de sua glória, de seu amor, de sua divindade, né, vamos dizer assim, de seu amor não, mas de sua divindade, para estar aqui nesse mundo, junto conosco, sofrendo conosco e nos mostrando que é possível. E com isso nós aprendemos que nós pertencemos sim, que Deus nos amou. O mundo pode nos rejeitar, a família às vezes, os amigos, a sociedade como um todo, mas Jesus Cristo não me rejeitou. Ele não rejeitou o ladrão na cruz que se arrependeu, e ele não vai rejeitar você. Basta tão somente que você o aceite, caso não tenha aceitado ainda. Essa foi a lição de hoje. O desejo do meu coração é que você possa aprender essas verdades a cada dia em sua vida, lembrando-se sempre que você está no meio de uma batalha e que Cristo veio a esse mundo, sofreu por você, para que você tivesse acesso ao Pai novamente. Amém, queridos irmãos.